Você já se sentiu encurralado, com um muro invisível à sua frente, bloqueando cada caminho? Talvez você esteja lutando com a dúvida sobre o seu propósito, ou talvez uma crise financeira inesperada tenha abalado o seu chão, ou quem sabe, uma profunda sequidão espiritual tem roubado a sua paz interior. Olhamos para os lados, tentamos uma solução após a outra, mas as portas parecem se fechar à nossa frente, uma a uma, com um som seco e final. É nesse ponto que muitos de nós, homens e mulheres de fé, nos perguntamos: será que existe algo que estou perdendo? Algum mapa, alguma chave que se perdeu no tempo, capaz de abrir justamente essas portas que parecem impossíveis? A sensação de impotência, o peso da incerteza, a angústia de não ver uma saída clara, são sentimentos reais e válidos que corroem a alma e paralisam a ação. É como se estivéssemos num labirinto escuro, sabendo que há uma saída, mas incapazes de enxergá-la. E essa busca por uma saída, por uma direção, por um alinhamento com a nossa fé, é o que nos move. Queremos mais do que apenas sobreviver, desejamos florescer, viver uma vida com significado, propósito e uma paz que transcende as circunstâncias. Mas como chegamos lá quando as evidências apontam para o contrário? Como avançamos quando o cenário à nossa volta grita impossível? Eu sei que essa busca é real para muitos de vocês, e é por isso que hoje quero compartilhar algo que a Bíblia revela, um segredo esquecido, mas profundamente poderoso, que tem o potencial de não apenas abrir portas, mas de transformar a sua perspectiva sobre o que é possível. Este não é um atalho mágico ou uma fórmula instantânea para riquezas, mas um princípio sólido, testado pelo tempo e por inúmeras vidas. E se você deseja descobrir como esse princípio pode começar a redefinir as suas portas impossíveis, peço que você se junte a nós nessa jornada de descoberta. É um convite para olhar além do óbvio, para um lugar onde a lógica humana dá lugar à soberania divina. Mas, para entender a profundidade desse segredo, precisamos primeiro mergulhar nas raízes de onde ele brota. Aprofundando nas Escrituras, percebemos que a história bíblica é um testamento contínuo de portas impossíveis que se abriram através de princípios que desafiam a lógica humana. Pense na história de José, vendido como escravo, injustamente preso, abandonado e esquecido. As portas de sua liberdade e reconhecimento pareciam seladas por anos a fio. O que manteve José firme, e o que, em última instância, abriu a porta para que ele se tornasse o segundo homem mais poderoso do Egito, não foi sua própria esperteza ou sua capacidade de manipular situações, mas sim uma inabalável fidelidade e um espírito de servidão, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Em cada prisão, em cada casa onde serviu, José se dedicava com excelência, mantendo sua integridade e sua dependência de Deus. Ele não via as portas impossíveis como barreiras intransponíveis, mas como cenários onde a intervenção divina poderia ser manifesta de forma ainda mais gloriosa. Seu segredo esquecido não foi uma oração secreta ou um ritual místico, mas uma postura de humildade radical e obediência inquestionável à voz de Deus, mesmo quando essa voz o conduzia para o desconhecido ou para situações dolorosas. Outro exemplo marcante é o de Josué em Jericó. A cidade tinha muros intransponíveis, portas duplamente fechadas. Como conquistá-la? Não com armas de guerra convencionais, mas com a obediência a uma instrução que, humanamente, era ridícula: marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio, e então gritar. A obediência de Josué e do povo não era cega, era confiança irrestrita na palavra de Deus. Essa obediência, que pode parecer passiva aos olhos do mundo, é na verdade a mais poderosa forma de ação quando se trata de mover o impossível. É um ato de entrega que reconhece a nossa limitação, ao mesmo tempo, exalta a ilimitada capacidade de Deus. O segredo, portanto, não está em forçar a abertura de uma porta, mas em alinhar nossa vontade com a vontade divina, mesmo quando não compreendemos o porquê ou o como. É nesse ponto de entrega ativa, de fé que se move pela obediência, que o milagre começa a ser tecido. Mas como podemos pegar essas narrativas milenares e aplicá-las ao turbilhão de nossas vidas cotidianas, com seus desafios e incertezas? A ponte entre o antigo e o contemporâneo é mais firme do que imaginamos. Agora, a grande questão: como a humildade radical e a obediência inquestionável de José ou a fé ativa de Josué se traduzem para a sua vida hoje? Quando você está enfrentando a iminência de uma demissão, a dificuldade de quitar suas contas, ou o desânimo de um relacionamento em crise, como esse segredo esquecido pode se manifestar? A verdade é que os desafios modernos, embora com roupagens diferentes, ecoam as lutas dos personagens bíblicos. A porta impossível de hoje pode ser a falta de um emprego, a dívida que sufoca, uma doença incurável, ou a fragmentação de um sonho.
E a aplicação desse princípio não é menos poderosa. Não se trata de uma fórmula mágica que garantirá o emprego dos seus sonhos ou a cura instantânea, mas sim de uma mudança de postura e perspectiva que te capacita a navegar por essas águas turbulentas com uma fé inabalável. Pense na crise financeira. Ao invés de pânico ou desespero, a humildade radical nos convida a reconhecer nossa limitação e buscar a sabedoria divina para gerenciar o que temos, por pouco que seja. A obediência, nesse contexto, pode ser a coragem de reavaliar gastos, buscar aconselhamento financeiro baseado em princípios bíblicos como a fidelidade nos dízimos e ofertas, ou até mesmo aceitar um trabalho temporário que, a princípio, parece abaixo do que você almeja, mas que pode ser uma porta para algo maior. No âmbito espiritual, quando a dúvida sobre o propósito assola, a aplicação é buscar ativamente a presença de Deus, dedicar tempo à oração e ao estudo da palavra, e se submeter à direção do Espírito Santo, mesmo que ela te leve para fora da sua zona de conforto. É abrir mão do controle, confiar que Deus tem um plano e agir em conformidade com o que Ele revela, por mais sutil que seja. Essa aplicação contemporânea do segredo não é sobre sentar e esperar, mas sobre agir com fé e humildade, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores, rearranjando as peças, e que a obediência hoje é o alicerce para a porta que se abrirá amanhã. É uma forma de dizer: Senhor, minhas mãos estão abertas, minha vontade está alinhada à tua, guia-me. Mas como transformar essa intenção em atitudes concretas no dia a dia? Quais são os passos tangíveis para viver esse segredo? Transformar esse segredo esquecido em realidade tangível exige mais do que apenas boa intenção, requer passos práticos e deliberados. Não são fórmulas mágicas que prometem resultados instantâneos, mas sim disciplinas consistentes que moldam o nosso caráter e abrem caminho para a ação divina. O primeiro passo é o cultivo da dependência. Isso significa dedicar tempo diariamente para buscar a Deus em oração e na leitura da palavra, não como um ritual, mas como uma conversa genuína e um alimento essencial. Comece o dia entregando suas preocupações, seus planos e suas portas impossíveis a Ele, pedindo sabedoria e direção. Permita que a palavra de Deus direcione seus pensamentos e suas decisões, mesmo quando os conselhos do mundo parecem mais lógicos ou atraentes. O segundo passo é a obediência proativa. Identifique uma área em sua vida onde você sabe que precisa fazer um ajuste de rota, talvez um hábito que precisa ser abandonado, uma restituição a ser feita, ou um serviço a ser prestado. A obediência não espera por um grande sinal no céu. Muitas vezes, ela se manifesta em pequenos atos de fidelidade no cotidiano. Pergunte a si mesmo: onde Deus já me deu uma instrução clara, mas eu ainda não agi? Comece por aí. A obediência é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. O terceiro passo é a perspectiva da gratidão e do serviço. Mesmo em meio às dificuldades, encontre razões para agradecer. A gratidão muda o foco da escassez para a provisão, e essa mudança mental é vital para manter a fé. Além disso, procure oportunidades para servir os outros. Assim como José, que serviu com excelência mesmo na prisão, o serviço nos tira do nosso próprio umbigo e nos coloca em um lugar onde Deus pode nos usar de maneiras inesperadas para abençoar outros, e, consequentemente, abrir portas para nós mesmos. Esses passos não prometem uma vida sem desafios, mas garantem que você enfrentará cada desafio com uma nova ferramenta, uma nova mentalidade e a certeza de que não está sozinho. Eles nos convidam a uma jornada de fé ativa, onde as portas não se abrem pela nossa força, mas pela força de Deus operando através da nossa humildade e obediência. E mesmo trilhando esse caminho, é natural que surjam momentos de dúvida, de falha e de tropeço. O que fazemos quando, apesar de tudo, as portas ainda parecem firmemente trancadas, e o desânimo ameaça nos consumir? A jornada da fé, especialmente quando buscamos abrir portas que parecem impossíveis, está repleta de altos e baixos, de vitórias, e sim, de momentos de falha. Seria desonesto sugerir que seguir esses princípios bíblicos elimina instantaneamente todas as dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes, é exatamente no vale, na aparente ausência de progresso, que nossa fé é mais profundamente forjada. Lembro-me de um período em minha própria vida onde eu me via diante de uma porta profissional completamente fechada. Eu havia orado, buscado orientação, aplicado os princípios que compartilhamos aqui, mas nada parecia funcionar. O desânimo era palpável. Eu me sentia inadequado, questionava minhas escolhas e até a minha própria fé. A tentação de abandonar tudo e seguir um caminho mais seguro, embora menos alinhado com meus valores, era forte. Eu falhei em manter a postura de gratidão em alguns dias, e minha obediência vacilou sob o peso da incerteza. Esse é o meu testemunho,
somos humanos. Mas, em meio a essas falhas, um sussurro persistente da palavra me lembrava que a fidelidade de Deus não dependia da minha performance impecável, mas da sua própria natureza. Foi nesse ponto de vulnerabilidade que eu precisei reaprender a entregar. Relembrei a história de Eliseu e a viúva endividada, que, por obediência, derramou o pouco óleo que tinha e viu os vasos se multiplicarem. Minha vasilha de óleo era minha fé e o tempo que eu ainda podia dedicar à busca. Eu não tinha respostas, mas eu tinha um Deus que tinha. Recomecei, passo a passo, a me dedicar ao que era certo, a servir onde podia, a orar com mais intensidade, não por resultados imediatos, mas por convicção. E, de forma inesperada, meses depois, uma porta se abriu de uma forma que eu jamais teria previsto, completamente diferente do que eu esperava, mas perfeitamente alinhada com o meu propósito. Essa experiência me ensinou que o segredo esquecido não é uma garantia contra a espera ou a dor, mas uma âncora que nos mantém firmes através delas. É a certeza de que, mesmo quando falhamos em nossa humanidade, a graça de Deus nos restaura e sua promessa permanece inalterada. Nossas falhas não anulam seu poder, mas nos convidam a uma dependência ainda maior. Esse entendimento nos leva a uma esperança que não é baseada em otimismo cego, mas em algo muito mais sólido, algo que transcende as circunstâncias e nos eleva acima da dúvida. Ao final desta jornada, o encorajamento que brota das Escrituras é uma âncora para a alma que busca romper o impossível. O segredo bíblico esquecido não é uma fórmula mística, mas o reconhecimento profundo de que nossa capacidade de abrir portas está intrinsecamente ligada à nossa humildade em depender de Deus e à nossa obediência em seguir seus caminhos, mesmo quando eles parecem ilógicos ou demorados. A promessa não é que a dor desaparecerá, ou que todas as suas portas se abrirão no tempo que você deseja, mas que o Senhor que abre o caminho diante de nós, é fiel para guiar, sustentar, no tempo certo, manifestar sua glória. Lembre-se das palavras de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é uma promessa para a autossuficiência, mas um grito de dependência para a suficiência de Cristo em nós. É a garantia de que, com Ele, somos capazes de enfrentar qualquer desafio e de ver portas se abrirem onde antes só víamos paredes. O profeta Isaías nos lembra em 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não há medo que possa subsistir diante de uma promessa tão poderosa. Essas não são palavras vazias, são promessas válidas, testadas e comprovadas ao longo de milênios por homens e mulheres que, assim como você, enfrentaram seus próprios gigantes e suas próprias portas impossíveis. Se você está lutando com a dúvida de propósito, crises financeiras ou espirituais, ou qualquer outra porta que parece fechada, saiba que a esperança está firmada na rocha da palavra de Deus. Cultive essa dependência, exercite essa obediência e persevere na fé. As portas que parecem impossíveis aos seus olhos podem ser apenas o cenário perfeito para Deus manifestar o seu poder. Acredite, o segredo esquecido está ao seu alcance, esperando para ser redescoberto e vivido. Sua vida tem um propósito divino e as portas para esse propósito serão abertas por aquele que detém as chaves de tudo. E se este vídeo te ajudou a enxergar uma nova perspectiva, eu te encorajo a se inscrever no canal para mais conteúdo como este, a deixar seu like e a compartilhar com alguém que também precisa de uma palavra de encorajamento hoje. E o mais importante, comece hoje a aplicar esse segredo em sua vida. A próxima porta a se abrir pode ser a sua.